A história de Jonas. Você já ouviu falar da história de Jonas e o grande peixe? Mas será que você conhece todos os detalhes dessa fascinante narrativa? A história de Jonas vai muito além do simples fato de ele ter sido engolido por um peixe gigante. Ela envolve desobediência, arrependimento e uma das mais surpreendentes manifestações da misericórdia de Deus no Antigo Testamento. Imagine, Deus dá uma missão a um homem comum e esse homem decide fugir. Mas por que Jonas fugiu? Será que ele tinha medo? Ou será que ele não queria que as pessoas daquela cidade que ele tanto desprezava fossem salvas? Qual era essa cidade e por que ele a desprezava? Hoje vamos mergulhar fundo nessa história incrível e descobrir o que realmente aconteceu com Jonas, desde sua tentativa de fuga até sua experiência transformadora no ventre do grande peixe. Fique até o final, porque o que você vai aprender hoje pode mudar sua maneira de enxergar o perdão e a misericórdia. Então, vamos começar. A história de Jonas começa com um chamado direto de Deus. Deus ordena a Jonas, filho de Amitai, que vá até Nínive, a grande cidade, e pregue contra ela porque a maldade dos seus habitantes havia chegado até ele. Nínive não era qualquer cidade. Ela era a capital do Império Assírio, um império conhecido por sua brutalidade, especialmente contra o povo de Israel. Os assírios eram temidos por sua crueldade em batalhas e por sua opressão implacável sobre as nações que conquistavam. Era uma cidade onde a violência e o pecado haviam atingido níveis insuportáveis. Então, quando Deus pede que Jonas vá até Nínive pregar arrependimento, a missão não era apenas difícil, era perigosa. Jonas não tinha a mínima intenção de ir. Na verdade, ele decide fazer exatamente o oposto. Em vez de seguir na direção de Nínive, Jonas embarca em um navio com destino a Tarsis. Tarsis, uma cidade distante, provavelmente localizada na costa da Espanha, ficava literalmente na direção oposta de Nínive. Jonas estava fugindo o mais longe possível de Deus e de sua responsabilidade, mas por que Jonas fugiria de uma missão dada diretamente por Deus? Uma das razões pode ter sido o medo. Afinal, Nínive era uma cidade cruel e pregar contra ela certamente colocaria a vida de Jonas em risco. Outra razão, talvez a mais profunda, era o ressentimento que Jonas sentia. Ele sabia que Deus era misericordioso. Jonas temia que se os ninivitas se arrependessem, Deus os perdoaria, e Jonas não queria isso. Para ele, aquele povo cruel merecia a punição, não o perdão. Enquanto Jonas fugia, Deus enviou uma grande tempestade sobre o mar. A tempestade era tão violenta que os marinheiros, apavorados, começaram a lançar as cargas ao mar na tentativa de salvar o navio. Enquanto o caos reinava no convés, Jonas estava no porão do navio dormindo. O capitão do navio, desesperado, foi até Jonas e o acordou. Ele ordenou que Jonas orasse ao seu Deus na esperança de que isso acalmasse a tempestade. Mas as coisas só pioravam. Os marinheiros, percebendo que aquela não era uma tempestade comum, decidiram lançar sortes para descobrir quem era o responsável. E a sorte caiu sobre Jonas. Jonas admitiu sua culpa. Ele contou aos marinheiros que estava fugindo de Deus e que a tempestade era uma consequência direta de sua desobediência. E Jonas sabia o que precisava ser feito. Ele disse aos marinheiros que se eles o jogassem ao mar, a tempestade cessaria. Imagine o dilema dos marinheiros. Eles não queriam jogar Jonas ao mar, mas sabiam que suas vidas estavam em perigo. Mesmo relutantes, os marinheiros acabaram seguindo o conselho de Jonas. Com pesar, eles o lançaram ao mar. E imediatamente a tempestade se acalmou. Agora, aqui vem a parte mais famosa da história. Jonas é engolido por um grande peixe. A Bíblia não especifica o tipo de peixes, mas o que sabemos é que Jonas sobreviveu dentro do ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Esse evento tem sido interpretado de muitas maneiras ao longo dos séculos. Alguns veem a história como uma metáfora, outros acreditam que foi um milagre literal. Mas, independentemente da interpretação, o que é mais impressionante é a transformação que ocorre com Jonas durante esses 3 dias. Dentro do ventre do peixe, Jonas ora a Deus. Sua oração é uma das mais sinceras e humildes da Bíblia. Ele reconhece sua desobediência e suplica por misericórdia. A mesma misericórdia que ele não queria que caísse sobre os ninivitas agora clamava para si. Jonas estava no fundo do abismo, cercado pelas águas e sentindo que sua vida
estava por um fio, mas, no meio de sua aflição, ele se lembra de Deus. Ele reconhece que, apesar de sua fuga, Deus ainda era sua única esperança e salvação. Essa é uma lição poderosa sobre arrependimento, misericórdia e perdão. Arrependimento por não ter cumprido a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Misericórdia porque no momento em que ele foi consumido por angústia, medo e incerteza, Deus agiu em favor dele. Se Deus fez isso com ele, quem era ele para não fazer com os ninivitas? E perdão justamente por não ter feito a vontade de Deus e não ter misericórdia daquele povo. Mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, ainda podemos clamar a Deus por perdão. E Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu a oração de Jonas. Após 3 dias, Deus ordena que o peixe vomite Jonas em terra firme. Jonas, agora com uma nova perspectiva, decide obedecer a Deus. Ele segue para Nínive, a cidade que ele tanto temia e desprezava. Quando Jonas chega a Nínive, ele começa a pregar uma mensagem simples, mas poderosa. Ele anuncia que em 40 dias Nínive seria destruída por causa de seus pecados. A cidade de Nínive era enorme e levava 3 dias para percorrê-la. Enquanto Jonas pregava, algo incrível aconteceu. Os habitantes de Nínive acreditaram em sua mensagem. Eles se arrependeram de seus pecados, desde o mais humilde dos cidadãos até o próprio rei. Todos começaram a jejuar e vestir-se de pano de saco, um sinal de profundo arrependimento. Até os animais foram cobertos com um pano de saco, uma demonstração do quão seriamente eles estavam levando a mensagem. O rei de Nínive emitiu um decreto ordenando que todos na cidade se arrependessem e clamassem por misericórdia a Deus. E Deus, vendo o arrependimento sincero do povo de Nínive, decidiu poupar a cidade. Ele cancelou o juízo que havia sido decretado. Essa deveria ser uma notícia maravilhosa, certo? Mas para Jonas não era. Ele ficou indignado. Jonas queria ver Nínive destruída. Para ele, aquele povo não merecia o perdão de Deus. Jonas estava tão furioso que saiu da cidade e se sentou em um lugar alto, esperando talvez que Deus mudasse de ideia e destruísse Nínive. Mas Deus tinha uma lição a ensinar a Jonas. Ele fez crescer uma planta que deu sombra a Jonas, aliviando-o do calor escaldante. Jonas ficou muito feliz com a planta, mas no dia seguinte, Deus enviou um verme que destruiu a planta. Jonas, exposto ao calor e irritado com a perda da planta, ficou ainda mais zangado. Ele chegou a pedir para morrer, e então Deus fez uma pergunta a Jonas. Ele perguntou por que Jonas estava tão preocupado com uma planta, algo tão pequeno e passageiro, enquanto ele, Deus, se preocupava com uma cidade inteira cheia de pessoas que não sabiam discernir entre o bem e o mal. A história de Jonas termina com essa lição profunda sobre misericórdia. Deus está ensinando que sua compaixão não tem limites. Ele está disposto a perdoar todos que se arrependem, independentemente de quem sejam ou do que tenham feito. A história de Jonas é uma das mais poderosas lições sobre a misericórdia de Deus. Ela nos ensina que mesmo quando tentamos fugir de Deus, Ele ainda nos chama de volta. Ela mostra que o arrependimento sincero pode mudar o destino mesmo de uma cidade inteira, mas também nos desafia a refletir sobre nossas próprias atitudes. Será que, como Jonas, temos dificuldade em aceitar que Deus perdoa aqueles que achamos que não merecem? Ou será que conseguimos entender que o amor de Deus é maior do que nossas limitações? Jonas aprendeu da maneira mais difícil que a misericórdia de Deus não tem fronteiras. E agora fica a pergunta para você. Há alguém em sua vida que você acha que não merece perdão? Queremos te lembrar uma coisa. O perdão de Deus está disponível para todos. Se você gostou desse vídeo e da história de Jonas, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. E agora, eu quero saber, o que você faria se estivesse no lugar de Jonas? Você teria obedecido a Deus desde o início ou teria tentado fugir como ele fez? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de sugerir outros temas bíblicos que você gostaria de ver aqui no canal. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.